Você gosta de cortar e costurar blusinhas? Quer aprender a fazer uma blusa transpassada com uma faixa aqui na cintura e com um laço? Então vem comigo que eu te ensino. Olá, eu sou Lucilda Silva, sou professora de corte e costura, modelagem e costura criativa. Bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal Universo da Costura Cursos. Nosso vídeo de hoje é um passo a passo de modelagem e costura de uma blusinha transpassada, com uma manguinha godê e ainda com um laço aqui na cintura. Então, tá querendo aí acompanhar esse passo a passo? Vem comigo, vamos para esse vídeo. Bem, e aqui vamos à modelagem de mais uma peça. Vamos fazer aqui a nossa blusa transpassada. Para fazer esse molde, vamos precisar de uma base de blusa, frente e costas, e eu vou usar uma frente com a pence de busto. Vamos precisar também da base de manga. Bem, e aqui eu já fiz a cópia da minha base frente. Copiei assim, ó, os dois lados, né, com espelhamento, porque tem aqui a parte do recorte que vai transpassar para o outro lado, para outra metade. Vou começar aqui colocando uma pequena folga de vestibilidade de 1 centímetro. E essa folga eu vou colocar aqui, começar com 1 centímetro, mas aqui eu não vou precisar colocar, porque eu já tenho uma certa folga aqui, ó, das pences da cintura que não vai ser feita. Aqui nem vai ser feito na costura, também não vou eliminar, porque eu não quero esse final aqui da blusa muito ajustado. Então, isso aqui já vai servir como uma certa folga também. Antes de puxar aqui, ó, essa linha, eu já vou colocar aqui mais 2 centímetros, porque eu copiei aqui até a altura de cintura, mas eu quero ela um pouquinho mais comprida. Não quero exatamente na cintura, então eu vou acrescentar aqui esses 2 centímetros. Além desses 2 centímetros, ela vai ter também a faixinha, que vai deixar ela um pouco mais compridinha. Aqui eu vou trazer, ó, fiz a marcação de 1 centímetro, vou trazer aqui para a pence, e aqui pro final, eu vou morrendo aqui essa linha, ó, até terminar na linha de cintura mesmo. Ou seja, perceba que eu fiz uma folga aqui de vestibilidade apenas na região aqui do busto. Aqui para o ombro, eu vou entrar 2 centímetros para deixar esse decote um pouco mais abertinho. Vou entrar 2 centímetros no ombro e vou descer 3 centímetros aqui no meio frente. Usando a minha régua de curva, eu vou refazer aqui a curvaturazinha desse decote, ó. Eu encaixo a régua nesse ponto aqui do meio e na marcação do ombro e refaço aqui o decote. Aqui eu vou fazer uma marcação de 11 centímetros, que vai ser exatamente o recortezinho aqui da frente, ó, que ela forma como se fosse uma gota aqui no meio. Então, eu vou colocar aqui essa medida de 11 centímetros, para ter uma ideia aqui, mais ou menos, ó, da linha que vai transpassar aqui pro outro lado. Fiz essa marcação dos 11, vou traçar uma linha reta aqui pro finalzinho dessa pence, para a segunda linha aqui da pence. Posiciono aqui direitinho a régua e faço uma linha reta. E essa parte aqui, para formar a gota, eu vou fazer encaixando essa minha reguinha aqui de curva. Venho aqui, ó. Se você não tiver a régua, você pode vir aqui e traçar a mão livre também. Coloca aqui na metade, ó, uns 2 centímetros de marcação e vai fazendo. No meu caso aqui, como eu tenho a régua, veja que fica bem prático. Encontro aqui esse ponto e lá em cima também. E já passo aqui o traçado, formando o detalhezinho aqui da gota. Aqui eu tenho metade dela. Quando cortar aqui as duas partes, ela vai fazer aqui o outro lado.
Feito isso, agora eu vou colocar, deixa eu só complementar aqui essa linha até esse finalzinho ali do comprimento. Feito isso, eu agora vou colocar margem de costura de 1 centímetro aqui na cava, no ombro. Essa parte aqui do decote e também aqui do recortezinho do transpasse, não vou colocar margem de costura, porque o acabamento vai ser em viés. Aquele viés que fica encaixadinho, que fica aparente, né? A gente coloca e ele fica aqui aparente, então ele não precisa de margem de costura. Vou colocar margem também aqui na lateral. Aqui não vai dar, mas a hora que eu for cortar, eu já faço lá, já deixo no tecido. Só esse pedacinho aqui que não deu 1 centímetro. E vou colocar também aqui na cintura, que é pra costura da faixinha. Essa pence, eu vou diminuir ela aqui em 3 centímetros, pra não costurar aqui até em cima do busto, né? Marco aqui, ó, os 3 centímetros e refaço essa linha. Só pra vocês entenderem que ela vai parar aqui. Porque lá na costura não fica legal se você fizer até o meio aqui, como ela está. Parte frente aqui tá pronta. Já vou recortar pra ir modelar a parte costa. Agora, eu vou aqui pra parte costa. Vou começar colocando aqui a minha folga de vestibilidade, que foi de 1 centímetro. Marcando aqui na cava e vou também marcar 2 centímetros para descer um pouquinho aqui o comprimento. Feito isso, já venho aqui com a minha régua. Faço o complemento aqui da linha. E aqui na lateral, eu faço da mesma forma que eu fiz na parte frente, ó, colocando uma folgazinha aqui no busto e finalizando a cintura na mesma marcação que já é aqui da base. Feito isso, vou reabrir esse decote em 2 centímetros aqui no ombro. Vou abrir também em 3 centímetros aqui na parte costa, no centro costa, né? E vou refazer encaixando aqui a minha régua curva. Parte costa são só essas alterações, eu já venho aqui para colocar a margem de costura, sendo que no decote e no centro costa não precisa da margem. 1 centímetro aqui no ombro, na cava e na lateral. Colocar 1 centímetro também aqui na cintura e agora eu já posso recortar esse molde. Frente e costas aqui tá pronto, agora vamos para a modelagem da manga. Aqui pro molde da manga, eu vou colocar o comprimento de 20 centímetros, que já é essa marcaçãozinha que eu tenho aqui. Vou dobrar aqui o meu papel. E vou fazer a cópia aqui dessa forma. Aqui marquei a parte costa, vou abrir aqui para marcar a frente. Tô colocando assim dessa forma, sem margem de costura, porque isso aqui é só um rascunho. A manga mesmo é o que eu vou desenhar depois. Então, eu já venho aqui, ó, e corto sem margem de costura mesmo. Tirar aqui essa entradazinha da parte frente. E ela é uma manga godê. Então, eu vou fazer aqui as marcações para fazer algumas aberturas. Vou marcar aqui com 5 centímetros. Vai ficar menorzinho aqui, não tem problema. E aqui, ó, dá até pra fazer assim, dobrando esse papel. Posso dobrar assim, medindo aqui só.
medindo aqui com a fita para ficar na mesma distância. Já venho aqui, ó, faço o vinco. Próxima marcação, a mesma coisa. E aqui eu tenho mais uma. Nessas marcações aqui de vinco, eu vou fazer os cortes. Inclusive, eu vou abrir aqui no meio também. Porque a manga, além de ser godê, ela tem também um franzidinho. Para fazer o franzido, eu vou precisar deixar mais abertinho aqui no meio, ó, abrindo aqui um espaço. Então, além daquela abertura, eu vou, além dessas outras aberturas, eu vou precisar abrir aqui no meio também. Vou só marcar aqui, que é o meio. Fazendo assim, ó. Essas outras, só a do meio que eu tirei completamente, porque eu vou afastar pra deixar franzido. Esses aqui não, esses aqui eu corto assim, abrindo, ó, deixando só um pouquinho. Fica dessa forma. Faço a mesma coisa aqui com o outro lado. E agora eu vou passar pro outro papel. E agora eu vou passar aqui, ó, essa parte. Eu vou posicionar aqui nesse outro papel, fazendo aberturas, ó. Vou pegar aqui os alfinetes. Vou deixar a abertura de 3 centímetros aqui, de uma parte para outra. Então, é só prender aqui com alfinete, fazendo aqui a marcação, ó, dos 3 centímetros. Vou fazendo isso aqui com todas as partes. E aqui, na parte do meio, é onde eu vou deixar aqui, ó, um pouco mais afastado, para poder fazer um leve franzido aqui, nessa parte de cima aqui da manga. Para esse franzido, eu vou deixar aqui, vou deixar o espaço de 10 centímetros. Se a gente deixar muito pouquinho também, não vai nem aparecer o franzido. Por isso, eu vou colocar assim, ó, o espaço de 10 centímetros. Uma coisa importante é deixar aqui bem certinho. Para isso, ó, você pode colocar aqui a régua, para deixar aqui na mesma direção, né? Colocando aqui o alfinete. E vou continuar aqui com as aberturas de 3 centímetros. Feito aqui esse processo, ó, deixei tudo com os 3 centímetros, aqui marquei com 10. Agora, eu venho aqui com a canetinha e vou refazer o traçado aqui em volta, ó. Essa parte aqui do final, eu posso inclusive usar a régua. Usando aqui a minha régua curva, eu vou fazendo aqui a linha, ó, certinho, com o finalzinho aqui do papel. Faço o complemento aqui também. E aqui, eu faço o complemento com a régua retinha mesmo, ó. Que vai ser a parte do franzido, então, posso deixar assim retinha e continuar aqui. Pronto, dessa forma eu tenho aqui a minha manga godê e com o franzido. Agora é só tirar aqui e acrescentar a margem de costura. Margem de costura é de 1 centímetro aqui em volta de toda essa manga. Tá pronta aqui a manga, agora é só recortar. Aqui é a parte frente e aqui é a parte costa da manga. Frente e costas aqui tá pronta, a manga também.
Tem a faixinha da cintura, mas eu não vou fazer molde, é uma tira reta com 12 centímetros de largura, já para ficar com a margem. Então, eu vou cortar direto no tecido e as tirinhas de viés eu vou cortar com 3 centímetros. Se você tiver dificuldade em cortar viés, você pode fazer um moldezinho também no papel, um retângulo com 3 centímetros e com o comprimento de uns 50, 60 centímetros, que facilita para você colocar em cima do tecido e cortar. No caso aqui, para agilizar o vídeo, eu vou cortar só direto no tecido. Prontinho aqui o nosso molde, agora é só ir pro tecido e fazer o corte da peça. Bem, aqui vamos ao corte da peça, né, da nossa blusinha aqui transpassada. Aqui, para fazer essa peça, eu vou utilizar esse tecido, que é um viscolinho, mas esse é um tipo de modelo que fica bem em quase todos os tecidos. Só não dá para você usar um tecido muito grosso, né, que fique muito armado. Mas dá para você usar uma cambraia, uma tricoline, um viscose, um crepe. São vários os tecidos que dá certo aqui para essa blusa. No caso, tô usando aqui um viscolinho, eu só tenho aqui 1 metro. E um detalhe é que ele já foi tirado esse pedacinho aqui, ó. Então, vamos ver se eu consigo aqui tirar. Eu espero que dê, porque como ela é uma blusa que é curta, né? Aqui fica mais ou menos no cós da calça. Então, eu espero que eu consiga tirar aqui essa peça nesse tecido que eu tenho. E aqui pro corte não tem segredo nenhum, o molde assim prontinho, já com margem de costura, a gente só vai posicionando em cima do tecido e cortando aqui rente com a bordinha do molde. E aqui eu finalizei o corte, foi bem a conta mesmo o tecido, mas consegui. Aqui eu tenho as duas partes frentes, aqui, parte costa, as duas mangas. Cortei algumas tiras aqui de viés, não saiu 100% enviesado, mas ficou com um pouco aqui, ó, ficou com um pouco de viés, então vai dar para fazer o acabamento. Cortei algumas tiras, porque é pro decote e para esse recortezinho, nesse transpasse da frente. E aqui pra faixinha eu cortei na largura toda do tecido, 2 vezes, com a largura de 12 centímetros. E assim, tá tudo certinho aqui, agora é só levar pra máquina e fazer a montagem da peça. E aqui vamos para a montagem dessa peça. Para a montagem aqui dessa blusa, eu vou iniciar fazendo as pences aqui da frente, ó. Já fiz a marcação e agora eu vou passar aqui a costura para depois vir com o viés aqui no decote.
Passei aqui a costura da pence, ó, ficou assim. Vou fazer isso mesmo aqui com a outra. E o próximo passo agora, depois aqui da pence, vou fazer a colocação aqui, ó, do viés nessa parte do decote. Aqui, eu acabei fazendo uma pequena correção, ó, nessa pontinha aqui, eu subi uns 2 centímetros. Cortei aqui 2 centímetros e fui afinando, tá? Era para ter feito essa correção lá no molde, eu acabei esquecendo, mas aí eu fiz aqui na peça e tô explicando para vocês fazerem aí também na de vocês. Vou até mostrar aqui, ó, a partezinha que eu tirei, que assim você tem uma ideia melhor, ó. Exatamente aqui, uns 2 centímetros eu cortei, comecei com 2 centímetros e fui finalizando aqui pro meio. A parte aqui do viés, a tirinha, eu já passei ferro, ó, dobrando ao meio. E aí eu vou vir aqui, colocar na peça. Esse viés que fica aparente, eu costuro sempre assim, ó. Começando aqui pelo avesso. Aí depois é que eu viro lá pra parte do direito. Vou tirar aqui essa pontinha, porque tá com parte aqui da orelha do tecido. Então eu coloco aqui, ó. E venho passando a costura. Aqui, quando eu vou passando a costura, eu vou esticando ele um pouquinho, vou deixando bem reto, para não ficar embabadando esse decote aqui depois. Que aqui quando a gente corta, ele fica, ó, bem enviesado, né? Porque aqui é um transpasse. Então eu vou aqui fazendo essa pressãozinha nele, ó, para deixar esse decote bem retinho, sem estar embabadando depois ou sobrando. Passado aqui essa primeira costura, ficou assim, ó. Agora eu venho aqui, dobro aqui pro meio, ó, a margem de costura, e essa outra borda dele eu dobro também pro meio e jogo aqui por cima. E agora eu venho passando a costura. Finalizado aqui a costura, ficou assim, ó. Resultadozinho aqui do viés. Agora eu vou repetir esse mesmo processo aqui pro outro lado. Passado aqui o viés do outro lado, vou emendar agora aqui os ombros, colocando aqui, ó, frente com as costas, e já vou passar aqui a costura para unir esses ombros. Feito aqui a costura dos ombros, agora eu vou fazer o fechamento lateral aqui, ó. Juntando aqui frente com costa. Passada aqui as costuras laterais, agora eu vou lá para overlock para passar o acabamento aqui na lateral e no ombro, para depois fazer aqui a colocação do viés no decote. Passado aqui o acabamento, agora eu vou para a colocação aqui do viés no decote, aqui, ó. E aqui para a colocação do viés no decote, eu faço da mesma forma que eu fiz aqui no transpasse. Começo costurando aqui do avesso. No início, eu vou deixar uma ponta aqui passando, uma sobra, para fazer a azelha do botão depois. Passei aqui a primeira parte da costura,
Agora eu vou dobrar aqui por cima e passar rebatendo da mesma forma que eu fiz com esse outro. Finalizado aqui, ó, eu vou pegar essa pontinha aqui e vou dobrar para formar a azelha para o botão. Faço aqui uma dobrinha e agora passo a costura para prender essa parte. Passei aqui a costura, ó, ficou assim, aqui já formou a azelha para o botão. Agora eu vou aqui para a parte da faixa. A faixa aqui, ó, ficou duas partes, eu vou costurar, juntando aqui, ó, fazendo a emenda. Aí eu já passei ferro também, ó, fazendo um vinco aqui no meio. E agora eu venho aqui e vou fazer a emenda das duas partes. Vou cortar aqui esse excesso. Cortei aqui o excesso e essa sobra, ela vai ficar assim, ó, aberta. Para colocar aqui na blusa, para costurar a faixa, precisa verificar qual a parte que você quer que fique aqui por cima. No meu caso, vai ser essa aqui. Então, precisamos verificar, porque a emenda que foi feita aqui da faixa, ela precisa ficar na lateral oposta, ou seja, se eu quero essa parte aqui por cima, a emenda eu vou deixar nessa lateral. Isso porque quando eu for colocando aqui, costurando, a parte que eu preciso que fique uma sobra maior é essa que vem aqui por dentro, porque ela vai passar aqui na lateral e vai fazer a volta lá nas costas. Então, se eu colocar aqui essa costura, essa emenda da tira, nessa aqui, a sobra que fica maior é nessa ponta, tá? Então, eu pego aqui, ó, a emenda, coloco aqui na lateral, né? Na lateral da parte que vai ficar por dentro. E agora eu posso vir aqui fazendo a costura. Vou prender aqui com alfinete. Então, eu coloquei aqui o alfinete. Vou vir aqui e vou medir certinho, ó, a parte que vai ficar costurada na blusa. Essa parte aqui, daqui pra cá, vai ficar solta. Então, eu já posso vir aqui, virar a faixa pro avesso e fechar toda essa parte que vai ficar solta. Costurada aqui, vou cortar o excesso. Já venho aqui com a ajuda da minha tesoura, para desvirar toda essa parte que eu fechei. Desvirei aqui certinho, ó. Aqui eu já vou fazer o acabamento desse lado. Vai ficar assim. Eu costuro aqui mais ou menos uns 3 centímetros para embutir aqui o início da faixa. Ó, veja que aqui é só continuar a costura de onde eu parei. E eu vou costurar aqui pra parte da blusa, passando um pouquinho só, uns 3 centímetros mais ou menos. Costurei aqui. Agora eu posso desvirar. Vai ficar assim, o início aqui vai ficar embutido. E desse ponto aqui pra lá, eu vou só pegar aqui, ó, e vir com a costura, tá?
E vou seguindo aqui com a costura. Mas antes de fazer isso, eu vou fazer esse acabamento aqui da ponta da faixa lá do outro lado. Então aqui é só continuar medindo aqui certinho, ó. Vou fazendo aqui todo o contorno da barra da blusa. Vou colocar aqui um alfinete e agora vou fazer nessa ponta o mesmo processo que eu fiz lá do outro lado. E aqui, ó, já repeti o mesmo processo pro outro lado. Agora, pra continuar aqui a costura, ó, do que ela tá assim, vai ser só virar aqui pra parte interna e passar a costura no restante aqui da faixa. Então, vai ficar... A costura, ela vai finalizar aqui. Então, já venho aqui, faço esse processo aqui, começo nessa ponta e vou até chegar lá na ponta na outra parte, né? Aqui do outro lado da faixa. Chegando aqui, ó, na outra ponta, a mesma coisa, só virar assim para a parte de dentro e finalizar aqui a costura. Então fica assim, ó, partezinha aqui embutida, a ponta, e só daqui para lá que vai pegar o acabamento de overlock. Antes de passar esse acabamento de overlock, falta fazer o acabamento aqui do outro lado. Do outro lado aqui do decote, vou cortar aqui, ó, virando aqui para a parte interna. Eu vou passar também a costura para prender aqui essa pontinha. E antes de passar lá o overlock aqui nessa barra, nessa faixa, eu já vou preparar aqui as mangas. E aqui pra manga, eu vou iniciar fazendo uma bainha bem estreita, quase como uma barra lenço, ó. Vou dobrar aqui bem pouquinho, dobro novamente e já venho passando a costura. Ficou assim, ó, que quando passar ferro, ele tira toda essa parte que tá meio retorcido. E agora, no topo aqui da manga, eu vou passar a costura para fazer o franzido. Para fazer o franzido, eu passo sempre duas, uma bem na bordinha e outra com meio centímetro de distância. Antes de passar a costura, eu vou marcar aqui, ó, qual o espaço que eu quero franzir. Marquei aqui mais ou menos na metade, ó, de toda a manga. E eu marco porque para outra manga eu vou precisar marcar igualzinho para ficar da mesma forma que ficar o franzido aqui em uma, ficar em outra. Feita essa marcação, agora eu venho para passar as duas costurinhas, uma bem na borda e outra com meio centímetro de distância. Passado aqui as duas costuras, separo aqui as duas linhas e pegando aqui a da bobina, ó, eu puxo e vou formando aqui o franzido. Então aí eu vou arrumando assim, deixando certinho o franzido. Vou fechar agora a lateral aqui. Vou fazer isso mesmo com a outra manga. E depois vou lá no overlock para passar o acabamento, ó, da lateral aqui da manga e da faixa lá da blusa. Passado aqui, ó, os acabamentos lá no overlock, agora eu vou ajustar aqui a manga, deixar ela certinha com a cava para vir fazer a colocação. Vou arrumando aqui o franzido até ficar certinho aqui com a cava.
E aqui eu já ajustei certinho o franzido. Para fazer a colocação da cava, aqui ó, da manga na cava, eu coloco sempre aqui por dentro da peça. Coloco aqui, posiciono as costuras certinho, lateral da manga com lateral da blusa. E aqui por dentro eu venho passando a costura. Passado aqui a costura na manga, ficou assim, ó. E agora, antes de passar lá o acabamento na overlock, eu vou fazer esse mesmo processo aqui com a outra manga. Feita aqui a colocação das duas mangas, agora tá faltando só o acabamento aqui do overlock. E aqui na faixa, que na lateral, que vai ficar por fora, né, que é essa parte aqui é que vem por cima. Nessa lateral eu vou fazer uma abertura aqui, com o pontinho de casa de botão para passar, para receber a faixa que vem aqui por dentro. Então eu vou fazer esse processo, tá? Marcar aqui direitinho, ó, bem na costura, eu faço a marcação. É como se fosse uma casa de botão, só que maior, para passar a faixa. Vou fazer esses acabamentos e volto para mostrar essa peça pronta. E também colocar aqui o botãozinho, tá? Mas aí eu volto para mostrar ela toda prontinha para vocês acompanharem como ficou o resultado final. Bem, e aqui está o resultado da nossa peça finalizada, manguinha aqui godê, ó, com o franzidinho, o transpasse aqui na frente, tá? A faixa, para fazer o laço aqui, ela entra, ó, aqui por dentro, essa parte aqui de dentro, e tem a aberturazinha que eu fiz aqui na lateral, né, como se fosse uma casa de botão, um tamanho maior, e aí a faixinha sai aqui, vira lá pelas costas e faz o laço aqui na frente. Eu amei esse resultado, eu espero muito que você tenha gostado também desse passo a passo. E se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, se você é novo por aqui. Deixa um curtir aí no vídeo. E se você quiser também, você pode deixar um comentário me falando o que você achou aqui do conteúdo desse vídeo ou dos nossos conteúdos aqui, em geral, né, aqui do nosso canal. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.